Gente, o vídeo de hoje vai ser pra lá de especial. Convidei uma pessoa muito querida aqui, minha querida amiga Ana Beatriz, da faculdade aqui, que estuda junto comigo Economia no IBMEC. Então, Ana, é um prazer enorme te trazer aqui no canal pra gente falar mais sobre como que funciona esse curso, né? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer todo meu, na verdade. Gente, muito legal, assim, a Ana... Qual semestre que você tá mesmo, Ana, hoje? Eu tô no sexto. Sexto semestre de Economia, tô no quinto, então Sim. separadas por um semestre. Isso. Muito legal. E a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre o curso de Economia para vocês entenderem mais sobre o que estuda como economista, onde pode trabalhar, é muito difícil, então dá esses parâmetros para vocês. E primeiro, eu quero já perguntar aqui para você, Ana, para a gente já introduzir a conversa, tipo assim, o que se estuda em economia? Então, como é que a gente dá um parâmetro pro pessoal do que eles vão encontrar quando chegarem no curso de Economia? É separado por parte teórica e parte matemática. Então, na parte matemática, a gente vai comprovar a parte teórica e assim por diante. Nos primeiros semestres tem cálculo puro, né? Cálculo 1, 2 e 3. Para quem faz ADM, cálculo 1 e 2, mas para quem faz economia, 1, 2 e 3. E aí todas as outras matérias vão tendo um pouquinho de cálculo. Então, por exemplo, microeconomia, a gente vai falar sobre a relação entre as pessoas, empresa, pessoa, empresa e governo, e assim por diante. Macroeconomia, a gente vai olhar para o país, então desemprego, PIB, esse tipo de coisa. Macro é, assim, a parte de economia geralmente as pessoas mais têm primeiro contato, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, putz, eu quero estudar economia, eu gosto de economia. Geralmente é porque a pessoa vê discussões macroeconômicas por aí, não sabe o que é macroeconômico, mas percebe. Então, quando no jornal sai alguma coisa sobre inflação, PIB, alguém está discutindo no Twitter sobre, poxa, como a taxa de juros afeta o mercado financeiro. Tudo isso tem a ver com macro, né? Então, geralmente as pessoas se atraem mais por economia primeiro pela macro, né? Sim. Aí, isso é de micro, macro, mas a gente tem Python, programação, triste. Por que tem que ter essa parte? Ah, porque a gente taca tudo lá pra fazer um monte de análise. Nossa, é um saco, mas não tem jeito, tem que fazer. Imagina, a Aninha adorou, matéria favorita. Nossa, adoro. Mas tem que usar, por exemplo, eu gosto de macro. Então, eu tenho que usar Python. É verdade. Eu tenho que usar Python, também econometria. Então, gente, não tem pra onde correr. Mas também a gente vai se ajeitando. É isso, a gente vai dando um jeito e também tem que ter o quê? Ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? É tipo Toy Story, assim, ó, ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai todo mundo junto estudando. Não é? Eu acho que outro ponto também que as pessoas se perguntam muito é o quanto tem de matemática e economia, certo? Então a gente sabe que assim, economia é a ciência que estuda as possibilidades diante da escassez, né? Então assim, a gente estuda tudo aquilo que é escasso. Água é um recurso escasso, celular é um recurso escasso, essa mesa é um recurso escasso, essas roupas são, dinheiro também é, tempo também é, então a gente estuda de modo a conseguir analisar tudo isso e como a gente usa esses recursos. Mas aí para estudar tudo isso, né, você vai tendo aquelas matérias, envolve matemática, envolve a parte de humanas, e tem gente que quando fala que envolve a parte de matemática já fica de um pé atrás e fala assim, meu, ferrou já, não vou conseguir. Então, economia tem muita matemática, tem que dominar muito antes de entrar, como é que funciona? Não precisa dominar super matemática antes de entrar. Na verdade, nos 3 primeiros semestres você vai ter uma boa base de matemática de cálculo que você vai acabar usando na faculdade inteira. Então, de forma objetiva, é isso. Não precisa sofrer. É lógico que se você não tem uma boa base, é bom no começo, bem no começo dos primeiros semestres, você já pegar aquela matéria e já ir adiantando, correndo atrás. Mas depois você vai ter uma coisa bem normal. Você vai falando, mas é a derivada, mas no limite isso acontece. Então, fica normal. Como você usa até o final da faculdade de matemática, que você usa matemática aplicada nas outras matérias, fica com uma coisa que dói, assim, só no começo. Então, acho que no começo, é que assim, também, por exemplo, se a pessoa está fazendo transição de ensino médio para faculdade, às vezes não teve uma base tão forte de matemática, Sim. É natural que se sofra mais, é realmente natural, né, gente? Assim, faz parte, e também se você às vezes está trocando de curso, você pode sentir o impacto, né? Depois meio que você vai assim, tipo, ralando ali, você se acostuma, né? Tipo, você vai se adaptando, mas faz parte, assim, eu acho que você tem que gostar da parte de humanas, tem que gostar da parte de matemática para fazer o curso, né? Então, assim, não é 100% humanas e não é 100% exatas. Também não. Então tem a parte humana também que a gente tem que avaliar. Isso. A parte de humanas você usa um monte, né? Tem de micro e macro, tem a parte de humanas, que a gente vai ver a relação entre os indivíduos. Perfeito, tipo assim, as pessoas às vezes, sei lá, eu lembro de uma coisa que o professor falou no primeiro dia de aula, ele falou assim, a gente tava, sei lá, num banco discutindo se a gente vai fornecer crédito para uma empresa. Aí as pessoas começavam a fazer a conta ali do score de crédito, que é a nota de crédito da empresa. Poxa, será que ela é uma boa pagadora? Será que não é?
Aí beleza, aí todo mundo fez a conta na fórmula e chegaram numa resposta. Aí chegando numa resposta, depois teve um cara que levantou a mão e falou assim, mas sabe o que é? Eu tô sentindo que eu acho que é melhor a gente não fornecer o crédito para essa empresa. Porque pode estar a conta assim, mas eu sinto que, não tá passando credibilidade. Então, porque a gente acaba tendo nosso lado humano. Sim. Que interfere também nas contas. Então, tipo, você tem que juntar as duas coisas. Interfere bastante. Você pode ver um monte de empresa que às vezes tem super bem, não viu a taxa de juros, não foi emocionado, pisou um pouco no acelerador, a taxa de juros subiu, se lascou completamente. Não é verdade? A gente vê um monte de casos desse, é super comum. Que dó, é verdade. É verdade. Não, é uma dó, assim, que realmente eu achei engraçado do jeito que você fez assim, mas realmente é uma situação muito complicada que afeta muito todo mundo. Né? Outro ponto assim também, Ana, que as pessoas às vezes pensam bastante é que em economia, quem faz economia só vai trabalhar em banco. Vai trabalhar em banco, mercado financeiro. Isso é verdade? Não. Até que ponto? Definitivamente não. Você pode trabalhar na área acadêmica, você pode fazer pesquisa científica, que aí é um pouco de área acadêmica também. Dá para trabalhar em macro, fazer análise pública de recursos públicos. Tem um projeto de lei, você calcula o projeto de lei, se aquilo compensa, se não compensa. Enfim, tem um monte de área, assim. Estatística. Tem um monte de gente que vai para economia e vai para estatística. Aí uma empresa contrata e fala, eu quero saber a viabilidade disso, de fazer esse projeto, de fazer uma indústria. Aí vai o cara lá, vai calcular bonitinho. Quanto aquela indústria vai impactar numa cidade? Micro. Vai contratar um cara que mexe com micro para ver quanto que aquela indústria vai impactar naquela cidade. Que a gente chama de externalidade, né? Externalidade. Então a gente ocupa muita coisa. Tem muita área. É muito legal, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem um limitador, tipo assim, você não pode trabalhar em uma empresa, no ramo farmacêutico, você fazer economia, mas assim... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? E economistas e administradores, muitas vezes, vão ali podendo estar nas mesmas áreas. Então dá sim, gente. Tem uma galera aí que trabalha em redes farmacêuticas. Então, não tem essa coisa de limitador, né? Ainda mais hoje em dia, assim. Então, se você faz economia e depois for para um ramo, assim, sei lá, RH, enfim, tipo, não tem nada que impeça, né? Acho que não tem muito isso hoje. Mas outro ponto também, Ana, que as pessoas, assim, se perguntam um pouco vale a pena fazer economia hoje em dia, assim? Tipo, vale a pena você ir lá e fazer um curso? Vale. Eu acho que vale por dois motivos. O que eu pondero por fazer economia? Primeiro, área, tem muita coisa para trabalhar em economia, como a gente já explicou. E segundo, dependendo da área que você for, é qualidade de vida. Então, vamos supor, pra gente que quer ser mãe, esse tipo de coisa, a gente consegue planejar uma carreira que a gente possa trabalhar de casa no futuro, ou que a gente pode ter, sei lá, uma empresa de consultoria, ou trabalhar não tanto dentro do mercado financeiro, do mercado de trabalho. Então, acho que muitas profissões são assim, fazer a nossa vida, mas a economia ela é bem flexível, porque como tem muito trabalho diferente, muitas áreas, você consegue trabalhar em lugares diferentes, sei lá, tem gente que quer morar na Irlanda, dá pra ir fazer alguma coisa lá. E esse ponto que você mencionou, né, dessa questão, por exemplo, da maternidade, a gente tem muito esse sonho, então a gente já tem esse planejamento, a gente fala muito sobre isso, né, assim, então é muito bacana pensar que assim, a gente consegue enxergar um mundo de possibilidades para que a gente consiga seguir fazendo ambas as coisas, né, então você tem o papel no futuro, a gente pensar na maternidade e tudo, mas também você consegue saber que pode conciliar com coisas de trabalho que ainda são ligadas à economia, por exemplo, a consultoria que a gente fala, né, a gente brinca que a gente vai fazer uma consultoria juntas, tudo juntos assim, então, muito legal. E pra quem é homem, vamos falar uma mulher? Vamos falar de homem. Pra quem é homem, a gente tem muita área, muita coisa legal. Eu acho que vale a pena. Vale a pena pelo salário, se você vai se especializando, você vai ganhando mais. Não é um mercado super saturado. Falta gente boa em várias áreas, vários professores falam isso, ó, falta aqui, falta ali, a gente não acha. Então, onde que você chegou a ouvir algum professor falando uma área muito mais específica assim, que falta gente de economia? Adquirir e vender empresa, private equity. Private equity, assim. Isso. Legal. Isso daí o professor fala sempre, não tem gente que presta. Mas aí eu acho que também as pessoas também não levam muito a sério essa coisa de se especializar. Em economia é necessário se especializar em alguma coisa. Você não precisa se especializar logo de cara, mas depois você fazer um mestrado, fazer uma pós, fazer um MBA, fazer essas coisas assim, te dá um know-how bem diferente, bem interessante. Sim, é muito legal. Ótimos pontos, assim, Ana. Muito bacana
falar disso. E acho que outro ponto também, mais simples, mas também que as pessoas se questionam, é quanto tempo que dura a faculdade, quanto custa geralmente também. Acho que as pessoas têm um pouquinho essa dúvida nesse sentido. A faculdade ela dura 4 anos, aí depende se você vai fazer mais, se vai fazer menos matérias. Mas normal 4 anos, e aí depende, contando a faculdade presencial, deve ser assim, de uns 600, 800 reais até faculdades tipo, particulares mais caras, GV, BMEC, INSPER, até uns 7 mil, por aí. Eu acho que vai até 7, 8 mil, mais que isso eu não acho que vai, mas você tem que checar. Então. Acho que a GV informa, porque ela sempre é mais cara. Então, eu acho que assim, é que a gente já entra nesse ponto do próprio economista de que depende, né? O economista já começa falando tudo que depende, porque você tem que analisar literalmente caso a caso. Então, por exemplo, você vem de outro estado para morar aqui em São Paulo, por exemplo, ou em outro lugar para fazer faculdade. Tipo, você vai sair de São Paulo para ir para o Rio fazer faculdade, ou para outro lugar, ou você vem para São Paulo fazer. Então você vai ter o custo de moradia, você tem custos a mais, né? Porque se você talvez estivesse morando com seus pais. Tem um ponto também de tipo a distância que você vai estar da sua faculdade, vários pontos. Se vai ser particular, se vai ser pública, então acho que por isso que a gente vai pondo depende no meio, né? Sempre da conversa. Mas, Aninha, com certeza, o pessoal tem que embarcar no curso de economia, né? Vamos combinar que esse curso, quem curte, assim, quem gosta das matérias da área, é muito legal, assim, gente. Acho que dá uma noção de perspectiva de mundo muito ampla. Muito ampla, verdade. Eu acho. Quando eu entrei em economia, eu nem imaginava que era bem mais interessante do que eu achava que era. Não sabia. É muito bom. Te surpreendeu? Me surpreendeu positivamente. Tem umas matérias que cansam, mas no geral é bem legal. É bem interessante, dá uma visão de mundo totalmente diferente. Muito bom. E, gente, se vocês tiverem mais dúvidas a respeito do curso de economia, que vocês queiram que eu e a Aninha a gente venha falar mais, fale mais a respeito, deixa aqui nos comentários as suas perguntas. Se vocês gostaram do vídeo, o que mais vocês querem saber desse tema, da faculdade de economia, que a gente vai criando mais conteúdos pra vocês. E também, famoso, joinha. Dá um like. Não esquecer de dar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. É isso. É um roteirinho clássico, não tem como no vídeo do YouTube não ter isso, né, gente? Vai até subir um negócio aí no vídeo, vai. Tá certo, Aninha. Obrigada por estar participando aqui. A gente volta com mais conteúdos em breve, pessoal. Até mais. Tchau. Beijinhos! Deu certo. Deu certo, foi. Agora a gente vai chegar no Agora conta 4. lá, né? Agora não tem mais microfone, agora a gente tá livre. I believe in fly. A gente tá livre, ótimo.